Então a bolsa subindo cerca de 22% nos últimos 12 meses, será que chegou a hora de fazer reserva de oportunidade? Vamos entender alguns eventos que podem causar alguma queda na bolsa, e aí é sempre bom a gente ter aquela reserva de oportunidade. Mas primeiro é interessante a gente pensar que existem muitas empresas baratas na bolsa ainda e que nós não estamos na máxima do Ibovespa. Como o Brasil é um país de inflação alta e as empresas repassam a inflação, é natural que a gente sempre vai bater topos históricos em algum momento. Então, mesmo com a queda e algumas crises, a bolsa vai subindo. Exceção ao período do governo Dilma, que foi muito ruim, o resto a gente sempre foi batendo recorde sobre recorde. Teve a pandemia, que também foi uma nova exceção, uma recuperação meio que veio, é natural essa oscilação para depois voltarmos a bater recordes sobre recordes. A gente deve continuar assim, desde que a economia caminhe minimamente bem. Primeiro, porque nós temos altas inflações. Segundo, que as empresas brasileiras acabam sendo boas empresas, muitas vezes com exposição global também. E como eu acabei de dizer, a bolsa brasileira tem muitas empresas com exposição global. E se você dolariza o Ibovespa, você vai ver que nós estamos 68% praticamente distantes do topo atingido lá em 2008, quando nós tivemos a crise lá mundial, né? Tivemos a recuperação e logo na sequência uma queda que até é um pouco natural em partes, mas não tão longa, não tão duradoura, não por tanto tempo, que foi ali a questão do governo Dilma. Óbvio, o real perdeu valor aqui em relação ao dólar, mas nós temos uma série de empresas que são dolarizadas. Nós temos também a inflação acontecendo, nós temos empresas aumentando o lucro e mesmo nesse período difícil para as empresas, elas ficaram aqui com cotações caindo. Então mesmo com essa alta aqui, nós ainda estamos longe do topo. Tá, mas vamos agora falar então do que pode trazer aqui algum risco neste momento aqui de mais quedas. De repente, alguns podem encarar como oportunidade de estar comprando barato, né, como eu costumo enxergar. E os principais desafios para 2024 passam pela mão do Haddad. Então o Haddad ele tem aqui como um dos objetivos passar credibilidade no arcabouço fiscal ao mercado. O mercado acreditou no arcabouço fiscal. Muito dessa alta foi por conta do arcabouço fiscal. Como eu disse desde o início, o arcabouço fiscal não é uma mil maravilha, mas trouxe uma diretriz para o mercado. Não é uma bagunça que vai acontecer o que o governo quiser. Então existe aqui uma diretriz a ser seguida e o Haddad está comprometido a manter ali essa diretriz. Já é um grande avanço, né? E aí também tem como um grande objetivo o fiscal, tá? Então o Haddad aqui ele tem a meta de manter o déficit fiscal zero. E aí começam as intrigas entre governo, chama-se de governo aqui, vamos dizer, principalmente Gleisi Hoffmann e Lula, contra o Haddad. Então existe aqui uma divergência de opiniões. O Haddad ele quer seguir aqui o combinado, vamos dizer, né? O combinado com o mercado, enquanto o Lula e a Gleisi não. E aí a gente entende que o mercado está seguindo, a bolsa está indo bem, porque está acreditando aqui nos planos que o governo falou que ia fazer. O combinado não sai caro, né? A partir do momento que isso se desalinhar, a bolsa pode sim desabar, né? Aí vai depender de cada um. Isso pode sim acabar sendo uma oportunidade, mas a queda também pode vir a ser muito forte dependendo do que vai acontecer, tá? Então vamos entender aqui, tá? Então o Haddad ele já começa aqui com a questão da desoneração da folha de pagamento. Esse é um dos desafios dele, mas eu diria que o principal é a questão do equilíbrio fiscal aqui em relação aos gastos, né? Ele tem que conter os gastos do governo, o que parece estar fora da cogitação da ideia do PT. O orçamento de 2024 já inicia-se mais apertado. O relator da LDO, deputado, contrariou a Fazenda e limitou o bloqueio de despesas em 23 bilhões. E o Haddad chegou a falar em um contingenciamento de 56 bilhões. Então já começa aqui o pessoal, o Haddad, né, tendo algumas dificuldades para cumprir o que ele está querendo, né, para exatamente chegar ali ao déficit fiscal zero. E além de todos os desafios em relação às despesas, nós temos os desafios em relação às receitas, porque vocês devem se lembrar que o arcabouço fiscal ele tem ali como meta um crescimento da despesa, mas ela cresce ali limitada pela receita. Se a receita não cresce conforme esperado, aí tem que enxugar esse crescimento das despesas, né? E como é que faz então para você crescer as receitas? A principal forma é você melhorar o PIB, melhorar o Brasil, desenvolver o Brasil para fazer o Brasil crescer. Aí você vai ter uma receita maior. Segunda forma é você aumentar os impostos, mas isso aqui tem um efeito até de curto, em alguns casos talvez médio prazo, mas é ruim porque o crescimento aqui do imposto vai fazer com que
as empresas, tudo aí que está sendo mais taxado, vá crescer menos. Então você está atuando contra o PIB quando você acaba crescendo os impostos. E diante de tudo isso que eu falei, existe um conflito interno no PT entre Haddad e o restante do PT, principalmente a Glaze e o Lula, onde o Haddad está aqui tentando seguir o combinado, vamos dizer assim, com o mercado, enquanto a Glaze e o Lula estão querendo aqui ir para a parte da gastança, tá? E aí a gastança, a gente já viu o que aconteceu ali do fim do Lula 2, foi acontecendo essa gastança, impactou mais à frente a Dilma aumentou ainda mais a gastança, deu no que deu. Então, isso não é bom para o mercado, isso não é bom nem para o Brasil, na verdade. Gastança só traz ali uma melhoria de curto prazo. Enfim, o Haddad veio inclusive recentemente dizer à imprensa que ele não entende essa visão do PT, que diz que a inflação está caindo, que o desemprego está melhorando, que o Brasil está indo bem, mas que tudo tem que mudar. Qual o sentido disso? Se está indo bem, por que tudo tem que mudar? Por fim, a Glaze acusa o Haddad de austericídio econômico. Enfim, o grande problema é que isso aqui também tem uma visão de alguns que talvez a Glaze esteja sendo utilizada como boneca ventríloca do Lula. É o Lula querendo dar um recado ali ao Haddad, que é melhor ele afrouxar ali, que é melhor ele liberar a gastança, senão o cargo dele está em risco. E isso aqui seria um problema seríssimo. Você imagina entrar um ministro aqui, Ministério da Fazenda, que vai estar liberando os gastos a rodo. Vai ser problema muito sério. Mas eu gostaria de entender o que se passa na cabeça do animal que acha que o governo tem que gastar mais do que ele ganha. Qual o sentido disso? Experimenta você na sua casa, se você é um apoiador dessas ideias, passar 4 anos gastando aí mais do que você ganha. Você vai ver como vai ficar bacaninha para você daqui a 4 anos. Puxa, que legal. Faz isso, já que você gosta dessa ideia, vai dar bom pra caramba, viu? Como você deve ter percebido, em meio a toda essa discussão, um ponto muito importante está o PIB, que vai dar um alívio aqui para toda essa discussão que vem acontecendo. E também é importante para as empresas. O PIB crescendo acaba puxando os resultados das empresas para cima. Em meio à questão do PIB está o agro. O agro é muito importante. O agro é uma fatia grande do Brasil, vem crescendo de forma bem acelerada aí nos últimos anos. E existe essa incerteza. Tem o El Ninho, tem alguma safra que vai dar bom, outra tá confusa. A gente vê que a cana vai dar bom, vai dar uma produtividade bacana, né? Então, a gente tem aqui algumas regiões aumentando a previsão em relação ao ano passado 18,3%. E a safra 24, 25 deve ser tão boa quanto a 23, 24, mas algumas outras têm algumas incertezas. Será que vai bem mesmo? O milho aqui teve uma previsão um pouquinho reduzida agora pela Stone X em 2,4%. O pessoal vem reduzindo aqui. A soja está crescendo o pessimismo, o pessoal está reavaliando cada vez um pouquinho menos, as previsões inicialmente eram boas, tá? Então a soja aqui é rondada por incertezas em 2024. Então vai depender também do agro aqui, algumas coisas que não está muito sob o nosso controle, tá? O que está sob o nosso controle, eu espero que não atrapalhe aí no longo prazo o agro, é a questão da reforma tributária, que é outro ponto que pode mexer aqui com vários setores, tá? A gente vai ver talvez em algum momento essas discussões, mas eu acho que é algo aí para não ficar tanto no radar nesse momento. Nesse momento, o radar aqui é a questão desse déficit zero, que é o que o mercado está olhando muito, e o agro é muito importante também nessa pegada. E para finalizar, tem os Estados Unidos, que tem tomado uma importância muito grande na Bolsa Brasileira. Dos últimos meses é os Estados Unidos que está ditando o nosso ritmo, e tem aqui uns eventos importantes, tá? Então nós tivemos aqui uma geração forte de vagas nos Estados Unidos, e aí com os empregos aqui indo forte, acima do esperado, existe a perspectiva que o mercado está muito aquecido ainda, e talvez tenha que manter a taxa de juros em níveis mais altos por um tempo. Então você vê que a discussão ali de uma recessão severa já foi meio que perdendo espaço, ninguém está mais falando tanto nisso. Esse era meu principal receio, foi baseado em não acreditar nessa recessão que eu fui investindo ali mais pesado, mas obviamente uma taxa de juros mais alta por mais tempo causa aqui um impacto no lucro das empresas, causa também uma corrida para renda fixa, enfim, isso aqui acaba gerando preço bom para quem quer comprar nos fundos, mas é uma queda que pode acontecer. E olha só, nós temos uma data aqui que pode causar um impacto forte, que segundo os dados da FedWatch, a probabilidade do Fed cortar os juros já no dia 20 de março caiu de 62,3 para 54,4, antes estava em 73,4. Então olha só, no momento estando em 54,4, vindo uma surpresa, surpreendendo e não baixando a taxa de juros, já pode acontecer uma queda ali nas ações naquele momento, com o pessoal
aí decepcionado. E aí tem toda a questão do discurso que o Fed vai fazer e tudo mais, aquela história que vocês já conhecem. O que deu uma apaziguada que não fez as bolsas caírem foi a questão do PMI de serviços divulgado vir abaixo aí do esperado. Então, serviços, que é uma parte muito importante, não acelerou tanto como o pessoal estava esperando ali em dezembro. Lembrando que acima de 50 é positivo, abaixo é negativo. O pessoal estava esperando aqui números um pouco mais fortes, ou seja, mais aquecido ainda, mas não veio tanto. Então o PMI deu uma tranquilizadinha ali no pessoal, que talvez eles acabem ali revendo aqueles números ali de que era da taxa de juros. E considere se tornar membro do canal para vídeos exclusivos como esse que eu fiz ontem aqui da Lupar, que está bastante bacana. E aproveita para conhecer meu curso de opções, onde você vai aprender do zero até o mais avançado como ganhar dividendos com opções, como se proteger contra quedas em algumas empresas ou a sua carteira. 20% de desconto nesse início de ano. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E deixa nos comentários, você está comprando ações nesse momento? Você está fazendo reserva e comprando ou somente fazendo reserva? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!